Olá, sejam bem-vindos ao Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, sou médica ginecologista obstetra. E eu sou Carol Flores, médica ginecologista e obstetra também. E nesse podcast, gente, o nosso objetivo é sempre empoderar vocês e empoderar com muita informação. Aqui a gente vai trazer diversas informações sobre o universo da mulher, da maternidade, da gestação, do parto, do pós-parto. E o nosso objetivo é que todas as neuras que permeiam aí esse universo, elas se esvaiam, né, Carol? Elas acabem. A gente vai estar sempre trazendo assuntos que são sugeridos por vocês, que vão estar vamos tirando as dúvidas e trazendo convidados muito especiais para enriquecer aí os conhecimentos de vocês. E hoje a gente traz aqui a psicóloga Dani Bittar, que vai falar um pouquinho sobre esse universo feminino, da gestação, da gravidez, do parto, do puerpério. Temos muitas coisas para conversar, né, Dani? Gente, assunto não falta. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, que, né, a gente já se conhece há tanto tempo e a trajetória de vocês é tão bonita, é tão bom ver vocês juntas. Sei que o cenário da maternidade ganha muito com vocês juntas. A gente agradece demais. Eu conheci Dani há muito tempo, né, Dani? Isso deve ter uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. Né? É porque, gente, hoje uma década passa assim, né? Passa muito A gente rápido. pisca, a década já passou, né? Exato, mas estamos sempre juntos, né? Nos mesmos objetivos aí, né? Cuidando aí das mulheres nessas fases, cuidando da gente mesma. Né? Isso é tão maravilhoso, eu sinto. E eu estava falando isso hoje, por incrível que pareça. É bom ver pessoas com o mesmo objetivo, né? De assim, nós todos estamos trabalhando nesse coletivo para a gente poder transformar mesmo a saúde, o ciclo gravídico puerperal e trazer mais consciência para as mulheres, para as famílias e encontrar pessoas afins. Isso faz toda a diferença no mundo, na vida, principalmente para quem recebe os cuidados. Com certeza. Eu tive o prazer de ter algumas pacientes com vocês e eu sinto que isso é transformador, né? É transformador para elas e para nós. Sim. Cuidar da saúde mental é uma coisa muito importante, né, Dani? Assim, e eu assim, é claro que cuidar da nossa saúde mental também para cuidar das nossas pacientes, isso é muito importante, né? Mas essa questão da gravidez, eu acho que é tão importante porque eu acredito que é o sonho de muitas mulheres, né, assim, de ser mãe, de se doar para um filho, né, de criar essa pessoa. Mas eu acho que a gente não tem alcance, quando nós somos mais jovens, do quanto isso mexe com a nossa vida, né? Assim, eu acho que a gente não tem ideia do universo que vai se abrir para a gente. E a gente não tem ideia dos medos e das neuras e das questões que vão ser escancaradas na nossa cara ali na hora que a gente engravida, né? E que um filho vai chegar. E eu acho que muitas mulheres dão uma balançada, né? Eu acho que desde antes, né? Assim, até os medos que as pessoas colocam antes disso, né? Ah, você não vai ter mais vida, né? Você não vai ter mais tempo. Porque eu acho que essa entrega, né, da maternidade é a maior prova de amor mesmo que a gente dá para os nossos filhos, né? Que é uma entrega do nosso tempo, do nosso corpo, da nossa mente, né? Então, eu acho que isso tudo já começa a mexer antes delas se programar a engravidar. Por isso que eu acho que muitas das nossas pacientes, a gente vê que elas engravidam um tempo, né, assim, vão delongando um pouco mais esse desejo da maternidade. Acho que às vezes tem um pouco de medo mesmo, né? Com certeza. Primeiro elas acham que não vai caber. Né? E aí a gente vê um aumento enorme de infertilidade, porque as mulheres começam a ter filhos mais tarde. Mas não tem jeito de ser sem neura se a gente não cuidar das neuras. Com certeza. Né? Então é sobre isso, é esse cuidado que a gente vai ter, porque tem uma diferença muito grande entre ser mãe e ter um filho. E a gente só vai descobrir qual é essa diferença quando o filho chega. É por isso que todas as informações que a gente traz são tão importantes, porque não tem um atravessar singular, né, numa sensação só. Então, nós vamos falar dessa maternidade dentro da ambivalência, dentro dos extremos mesmo. E muitas mulheres vão descobrir esses extremos no processo. Porque quando chega, é quando a gente descobre. E aí... E a gente precisa naturalizar mesmo o fato de que muitas de nós
vamos sentir tristeza, vamos sentir raiva, vamos ter medo, vamos ficar ansiosas, vamos não ter uma sensação de bem-estar inicial, muitas vezes atravessar a gestação toda com esses ups and downs, né? Primeiro eu estou bem, depois eu não estou mais, e hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. E a gente fica achando que isso está muito errado, fora da curva. E a gente entende que tem uma diferença muito grande entre toda a idealização, porque quando é ideal, está dentro da romantização. Depois que vai se tornando real, a gente vai vivendo as frustrações, as percepções fisiológicas, que são muitas, e isso vai fazer com que a saúde mental se comprometa. Mas ela se compromete muito mais quando eu fico na resistência, no apego de que tinha que ser outra coisa. Sim. Então, nós estamos aqui, obviamente, para trazer informação de qualidade, para ver se está dentro de uma naturalidade ou se tem uma patologia, né, ou se tem alguma coisa mais complexa. Se não, é navegar entendendo que a gente vai precisar de tristeza às vezes, assim como a gente vai poder sentir alegria e está tudo certo. Eu acho que na gestação, acho que toda mulher deveria procurar, né? Eu acho uma assistência psicológica, assim, porque eu acho que desde o primeiro trimestre a gente já vai essa dualidade, né? Assim, esse sentimento de estou grávida, estou feliz, mas o primeiro trimestre eu acho muito pesado porque a gente só passa mal, né? E não vê o bebê, né? Assim, você não concretiza muito a gravidez. Então eu falo muito com as pacientes, seja sincero com seus sentimentos. Fala assim, só passo mal. Eu não é assim, mesmo na gravidez que não tem quase intercorrências, né? Que está tudo bem. Os hormônios da gravidez no primeiro trimestre não ajudam muito, né? Assim, principalmente o paladar, né? Assim, as náuseas, às vezes a insônia ou a sonolência demais, né? Assim, você não consegue, às vezes, fazer suas atividades. Então, ela vai já se sentindo um pouco uma impotência combinada com essa felicidade que tem que existir, que todo mundo exige que ela sinta, né? Você tem que estar feliz, você está grávida. E eu falo assim, seja sincero com seus sentimentos, né? Assim, busque a ajuda se isso estiver atrapalhando muito, né? O seu dia a dia, né? A convivência com as outras pessoas. Mas eu acho que tem que aceitar. Falar assim, nossa, realmente eu não tô mal. Eu não tô bem, né? Na verdade, eu tô sentindo mal porque eu não tô bem, assim. Mas vai passando, né? E com o evoluir da gravidez, quando vai sem nenhuma outra intercorrência física, assim, né? Vamos, assim, falando das náuseas melhorarem, né, de conseguir fazer as atividades melhor, aí elas vão melhorando. Mas eu acho que, mesmo assim, a nossa cabeça precisa, às vezes, de ajuda para voltar para o lugar. Precisa. Vamos lembrar que o ciclo gravídico puerperal, né, gravidez, parto, pós-parto, se configura no evento de maior fragilidade, vulnerabilidade psíquica que uma mulher vai ter. Ponto final. Se a gente tiver qualquer adoecimento prévio e se a gente estiver falando de uma predisposição genética, é possível, isso não quer dizer sim, mas é possível que nesse momento desencadeie qualquer questão psíquica, porque já existe uma fragilidade genética e uma questão psíquica anterior. Então, é o evento de maior vulnerabilidade psíquica, sim. Por quê? Porque ele é neurobiológico, ele é fisiológico, ele é funcional, ele é estrutural, ele é emocional, ele tem todas as correntes. Então, é um momento em que, obviamente, não é à toa que nós estamos aqui, que a gente precisa dar uma atenção mais qualificada e especial para essas mulheres. E é por isso que nós não precisamos de mais culpa, né, A gente já carrega aí uma necessidade de ter esse psiquismo funcional junto com as emoções, junto com a predisposição genética, fisiológica e neurobiológica. Nós não precisamos de mais culpa, o que significa que não tem que estar assim ou assado. Se não tiver adoecimento psíquico, a gente vai navegar conforme as coisas vão aparecendo, porque vai aparecer neura, vai aparecer medo, vai aparecer ansiedade, vai aparecer frustração, vai aparecer expectativa. Não tem essa história de não criar expectativa. A gente detesta essa frase. Porque nós vivemos com expectativa da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nós precisamos aprender a atravessar as frustrações. Né? Isso Sim. é que faz de nós ser pessoas maduras. E dentro da gestação, principalmente, dentro do primeiro trimestre, que é tido, né, como se fosse um evento maravilhoso, gestação, porque a gravidez é um lugar de potência.
Assim como o parto deveria ser um lugar de onipotência. Já o puerpério é o lugar da impotência. Olha o tanto de água que vai passar debaixo dessa ponte para a gente precisar sentir culpa. Tô com muita culpa porque eu estou triste hoje. Estou com muita culpa porque eu estou ansiosa. Estou com muita culpa porque eu não consigo ficar feliz. Então a gente vai soltar esse remo. Vamos soltar esse remo, vamos entender o seguinte: não tem que estar de um jeito ou de outro. A gente vai acolher aquilo que a gente dá conta de sentir naquele momento. Se eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo mal. E o bebê não vai sentir. Não é assim, o bebê está sentindo. Você não pode ficar triste, porque senão seu filho vai sentir. Segundo Freud, esse é o lugar de maior nirvana que um ser humano pode viver. Você está ali protegido pela placenta, dentro daquele útero, escutando todos os sons, o coração da mãe, a temperatura é igual, você recebe alimento o tempo inteiro. Precisa de muita tristeza. Elas têm muito medo disso, né? Demais. Agora não tem jeito de ser feliz todo dia. Mas eu acho que é Nem essa toda questão. hora. Eu acho que as pessoas né? propagam esse ideal. É isso mesmo, assim. A mulher tem que sempre estar bem, sabe? Então, assim, você não pode ficar triste, porque senão você vai produzir 1 milhão de hormônios e isso vai deixar o seu filho com uma maior propensão à doença mental no futuro, à depressão e aí etc. E é muito difícil, gente, porque ninguém vive dentro de uma cápsula, né? Então, assim, nós temos problemas. Por mais que talvez você esteja bem e você não está sentindo nada naquela gravidez, mas você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem seu marido, que de vez em quando vai ter umas rusgas ali, porque isso é o normal de um casamento. E aí você não pode sentir nada, você tem que ser apático. Quem está apático não está normal, né, Dani? Não é? Tá, não tem jeito de você entrar dentro de uma cápsula, gente. Você engravida, você continua vivendo a vida normal. Então, e o que mais faz sofrer é a inflexibilidade, é a resistência e é o apego. Então, se a gente solta a resistência, entra na flexibilidade e entende que nós vamos ter que atravessar muitos apegos para entrar no desapego mesmo, é um sofrimento bem menor. Porque nós vamos atravessar as questões cotidianas da vida. A gente vai atravessar, assim, uma ansiedade. Quem não fica ansioso? Sim. Nós vamos atravessar uma tristeza. Quem não fica triste? Nós vamos atravessar um medo, uma angústia. Quem não tem isso? Uma gestante deixa de sentir isso porque ela está gestante muito antes. Pelo contrário, sim, ela está recebendo ali uma carga 200 vezes mais de estrógeno, uma carga 20 vezes mais, né, de progesterona. Ela está ali recebendo um influxo fisiológico que ela não conhecia. Vai entrar no pós-parto já no baby blues e com uma descida juntamente do leite. Vai ter uma falta de adaptação cerebral, ela vai entrar numa inadaptabilidade cerebral, o que vai fazer com que ela não coordene mais as funções da própria rotina. E a gente espera que essa mulher fique plena e feliz. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Impossível, não tem jeito. Não tem jeito. E é difícil porque a gente acaba vivendo entre pessoas que cobram isso dela, né? Então, assim, acaba que as mães, as nossas mães, né? Os nossos maridos, muitas amigas também, falam assim, nossa, mas você está grávida, o seu bebezinho chegando, fica bem, fica feliz. E aí você não dá o espaço e a liberdade para essa mulher de sentir essas coisas, de verbalizar esses sentimentos, né? E isso é muito ruim porque isso traz mais culpa ainda. Né? Assim, eu acho que é difícil a gente não ter esse espaço, esse direito mesmo de se queixar. Assim, olha, hoje eu não estou legal, está doendo, eu estou com dor nas costas, eu estou cansada, estou com sono, eu não estou afim de trabalhar, eu não estou afim de dar oi, bom dia. Tem dia que a gente acorda meio, não quero dar bom dia para as pessoas, né? E as mídias, né, sociais também, eu acho que trazem esse perfeccionismo, né, maior. Essa expectativa, né, de estar uma gravidez feliz, estar comprando tudo novo para o seu bebê. Então, além dessa questão familiar que você falou, da pressão familiar, a pressão da mídia, né, de ser ideal, de ser feliz. Então, eu acho que eu acho que as grávidas, elas têm uma carga muito grande para carregar, né? Carga gigantesca. Nós já estamos inseridas nesse mundo, né, gente? Esse mundo que espera
que a gente seja produtivo o tempo inteiro, que a gente tenha uma desenvoltura profissional. Não basta só ser obstetra. Tem que saber falar, fazer podcast hoje. Tem que saber ir para a mídia e gravar um vídeo. Nós estamos vivendo uma mudança muito grande de comunicação no mundo. E, obviamente, pelo menos hoje a gente tem mais abertura de fala. A gente consegue trazer esses assuntos para um lugar de pauta e para o centro da mesa. De dizer assim, olha, a felicidade, ela é efêmera, ela é subjetiva e ela caminha dentro de altos e baixos também. Então, eu diria que quando a gente vai entrando nessa formação enquanto pessoa, a gente entende, a gente é criado como se existissem sentimentos nobres e sentimentos menos nobres. Isso não existe. Precisa de raiva para tirar um carro do atoleiro, por exemplo. Precisa de tristeza para entender que talvez tenha alguma coisa ali saindo do lugar. A única coisa que a gente não precisa, e que isso é uma coisa muito fomentada, principalmente pela vida pós-moderna, é dar culpa. É como se a gente não pudesse sentir o que a gente sente. E a gente percebe, né, cuidando das mulheres nesse ciclo, que uma das coisas que mais abarcam, assim, que pesa, é o fato de a gente viver na culpa. Né? E muitas mulheres engolem isso, nem conseguem manifestar. Porque como é que eu vou dizer que eu estou triste, estou grávida? Eu estou tentando engravidar tem 5 anos. Aí eu engravido e passo o primeiro trimestre triste, aí eu silencio. Porque é como se fosse uma afronta. Né? E aí é importante a gente naturalizar que a tristeza faz parte do desenvolvimento humano, assim como a raiva, assim como todos os outros sentimentos. O que a gente não precisa mais é da culpa. Porque nós vamos carregar aí muitas histórias. A gente tem filhos, né, gente? A gente sabe que o puerpério é infinito. E não tem fim o puerpério. Essa coisa de quantificar o puerpério já era. Né? Eu tenho uma filha de 12 e um filho de 10 e eu estou ali o tempo inteiro debruçada em cima deles. Sim. Isso não finaliza. Então, como que a gente vai entrar nesse lugar com as mulheres agora, passando pela maior vulnerabilidade da vida delas, esperando qualquer coisa? E você sempre quis trabalhar assim, Dani, com o universo feminino? Sempre, como foi sua trajetória aí na profissão? Pois é. Eu sabia que eu ia ser psicóloga quando eu era adolescente, quando eu era quase criança, né? A psicologia, ela entra na minha vida mais como uma missão mesmo. E trabalhar com mulheres, eu acredito, Carol, que nosso buraco é a nossa missão. Eu tive muitas questões com a formação familiar quando eu era criança. Meus pais me deram muito trabalho. Então, eu caminhei muito para uma demanda que eu já sabia, que era trazer mesmo o meu talento, que eu acredito que seja a minha fala, essa coisa mesmo de sentir as pessoas e poder trazer esse sentir, né, para o mundo. E aí eu formei e fui para o exterior, né? E lá eu tive acesso a partos diferentes. Isso foi na década de 2000 ainda. Eu saí do Brasil em 2001. Então, foi nessa época que eu vi as mulheres parindo de forma natural, que eu pude ter acesso a outras coisas. Quando eu voltei para o Brasil e fui atuar como psicóloga de novo aqui, eu vi que tinha um gap muito grande. E eu mesma, quando eu fui engravidar, há 14 anos atrás, quando eu engravidei a primeira vez, que eu tive uma perda gestacional, eu não achava ninguém que ia deixar eu parir de forma como eu tinha visto no exterior. E aí isso foi me direcionando para minha vida mesmo. A maternidade foi entrando na minha vida e eu fui... Porque o nosso buraco é a nossa missão. Eu fui tomando fôlego e tomando gosto e entendendo que isso era uma das coisas que eu vim fazer no mundo. E trabalhar com o feminino, para mim, é maravilhoso, porque enquanto você se cura, eu me curo. Sim. Enquanto eu me curo, eu curo você. E isso, para mim, é a frase da minha vida, porque é assim que eu acredito, e aí é o coletivo mesmo. Eu acredito no coletivo, acredito que a gente precisa estar sempre trabalhando juntas. E é isso, a maternidade faz parte do ciclo. Eu acho que é isso que eu falo, assim, quando a gente vive a maternidade,
né, e vai cuidar das mulheres, mães, né, das tentantes, das gestantes, das puérperas, a gente consegue se enxergar ali nelas, né? Então a gente passa um pouco da nossa experiência, não tem jeito. A gente não consegue, como médica, ser só técnica, né? A gente vai passar uma experiência pessoal ali e isso vai enriquecendo, eu acho, o nosso cuidado mesmo, né, com elas. Então a gente vai se fortalecendo nelas também, né? Fala assim, nossa, realmente, né? Ela vivia isso e estava tudo bem também. A gente vai se curando, né? E eu tento falar com as minhas pacientes muito das minhas dores, sabe? Assim, quando eu engravidei dos meninos, eu acho que eu já até falei isso aqui, assim, eu acho que eu não estava preparada para ser mãe naquele momento, assim. Eu era imatura ainda, sabe? Do ponto de vista da maternidade. Acho que da maternidade todas nós somos, né? Antes de engravidar. Mas eu acho até que como mulher mesmo, sabe? Assim, eu realmente não estava preparada para enfrentar essas coisas. E é engraçado, eu acho que a maternidade traz para a gente exatamente os nossos medos, né? Ele traz o que a gente precisa enfrentar mesmo. Eu era uma pessoa muito individual, assim, e eu acho que até por uma característica também familiar, né, da minha criação, né, da forma como meus pais me educaram e me criaram, então eu era muito independente. E a maternidade te traz uma dependência, né? A mulher, ela fica muito dependente daquele ambiente domiciliar, dos cuidados com os filhos e tal, e aquilo acabou comigo, assim. Eu costumo brincar que eu acho que eu dei muito mais trabalho no meu puerpério do que os meus meninos. Certamente. E hoje eu gosto muito de falar com as minhas pacientes, porque uma coisa que eu escutava e que me incomodava muito era que todo mundo falava para mim assim: calma, Marina, que quando os meninos fizerem 1 mês, melhora. Calma, que quando eles fizerem 3 meses, melhora. Quando eles fizerem... E nunca melhorava, gente. Porque, na verdade, melhoram algumas coisas, alguns desafios, e vem outros. Não acaba. Não acaba, nunca. E eu acho que essa dificuldade foi porque eu falei assim, vai melhorar? Então eu vou esperar. E eu ficava esperando as coisas melhorarem e acontecerem, e eu não me tocava que eu precisava me reinventar como mulher de novo, depois dos filhos. E eu só consegui entender isso depois de algum tempo, de anos, inclusive, que meus meninos tinham nascido, que eu falei assim, gente, não vai melhorar. Ou eu melhoro, ou isso tudo não vai passar. Sabe? Só aí que eu falei... E a partir daí eu comecei a falar com as minhas pacientes sobre isso, sabe? Então, assim, não espere que vai melhorar, porque não vai. Você precisa se reinventar, você precisa se redescobrir, se redesenhar como uma nova pessoa, uma nova mulher. É por isso que vocês me chamaram hoje, sabe por quê? Porque o caminho é do autoconhecimento. O que a gente fica esperando, gente? Eu tô com filhos agora, adolescente, quase pré-adolescente. É outro rolê. Mas aí ela vai poder me dizer assim, não vai passar. Não vai melhorar. Porque é isso, sabe? O tempo inteiro na vida a gente fica... Primeiro a gente precisa... Que bom que você traz a verdade para as suas pacientes, que a gente só precisa falar da verdade. A verdade é que não tem vida fácil. Uhum. Não tem, não é? Nós estamos o tempo inteiro nos reinventando. A gente está o tempo inteiro tentando sair de um lugar e caminhar até outro. Então, eu gosto muito de falar dos lutos da maternidade. Primeiro que a gente acha que essa palavra é assustadora, ela é nossa inimiga, mas não é. O que é o luto? O luto é o que dá a possibilidade da gente atravessar de um lugar da ponte até o outro. Isso significa que nós vamos viver fases. E a maternidade traz uma liberdade limitada. Vai trazer uma liberdade restrita. É muito mais sobre a gente entender o que cabe naquela fase do que propriamente achar que depois que acabar aquela fase, acabou os meus desafios. Porque nada é assim na vida. Sim. Por que seria a criação dos filhos? Entende? Então, realmente, é trazer para o autoconhecimento, é trazer para a percepção de si mesma. Porque se tem alguma coisa que que realmente adoece, é a desconexão. A desconexão, ela adoece. Ah, Dani, eu preciso estar conectada com meu filho. Não, você precisa estar conectada com você. Uhum. É com você que você precisa estar conectada. Ah, na plenitude? Não. Você precisa estar conectada com o que você está sentindo. E aí, às vezes, a gente está no automatismo, a gente está escutando a vizinha, a avó, a prima, a irmã, mas não está se escutando. Aí vem uma médica que diz assim, não é fácil. Realmente o que você está sentindo
é o que você está sentindo. Cai a ficha. Olha, isso que eu estou sentindo. Então, tá normal, doutora, sentir isso? Tá normal. É assim mesmo. Não tem outro lugar para você ir. É seu. Porque a gente fala aqui para todo mundo, né? Mas cada um vai viver a experiência que precisa. Não é? Sim. Quantas mulheres atravessam a vida de vocês no consultório? E vocês sabem que cada mulher vai viver a vida e a experiência que precisa. A que vai amamentar, às vezes não vai amamentar, porque essa é a história dela. A que queria parir assim, vai parir assado, porque aquela é a história dela. E aí, essas histórias todas também permeiam a nossa vida, o nosso centro e o nosso autodesenvolvimento. Portanto, não tem vida seletiva nem durante a gravidez, parto e pós-parto. Tem a vida que eu preciso receber. E para viver essa vida que eu preciso receber e me curar de mim mesma, porque cada história que eu vivo, cada processo que eu atravesso, eu estou me curando. Porque, é um fracasso eu ter parido assim. Não, gente, é um sucesso. Porque se esse foi o seu desafio e você atravessou na não resistência, na não culpa e no não apego, a gente vai aprender muito ali. E a gente vai sair transformada daquela experiência. Então, é naturalizar o que eu tenho que viver. Porque senão eu diria que as mulheres que vivem assim ou assado têm mais sorte ou mais azar. Não é sobre isso. Né? E a gente fica pautada nisso, como se fulano deu sorte, fulano não deu. Daí eu não tomo para mim a minha experiência. Eu acho que elas hoje tentam idealizar muito essa gestação e principalmente o parto. Eu acho que a gente, né, vive nessa sociedade, na verdade no nosso nicho assim mesmo, né, das pacientes que buscam muito o parto vaginal e elas idealizam a perfeição e tudo no parto vaginal. E quando isso não acontece, a gente vê que elas se frustram muitas vezes, mas a gente tenta mostrar isso, assim, que a maternidade é muito mais que um parto. De que ter um parto vaginal, passar um bebê pela vagina. Eu falo isso aí não é a maternidade. A maternidade é levar para casa, é amamentar, é cuidar, educar, sustentar, né, o seu filho. Então, a gente vê que as pacientes precisam, às vezes, de muita ajuda quando esse parto que elas planejaram não chegou, né, na verdade, nesse objetivo traçado, desenhado, lindo, né, que elas fizeram igual ver no Instagram. Ver nas fotos ali dos vídeos, né, de parto. Então, a gente tem que fortalecer essas mulheres para preparar elas para o resto. Porque eu acho que elas se preparam muito para a gestação e para o parto. E depois elas não têm esse preparo, né, assim, nem ajuda, eu acho, até profissional, ajuda da família para o pós-parto. Né? Então, e quando esse parto não chega nesse parto vaginal, elas precisam de mais ajuda ainda, né? Muito, porque a gente está olhando para a grama do vizinho, né, Carol? Exato. A gente está olhando para a grama do vizinho. O Instagram ali, a foto, o vídeo de 1 minuto, né? Exatamente. Que ela só sorri, para um bebê lindo, chorando. E olhar para a grama do vizinho, a gente não sabe o que acontece na vida do outro. Só não é aparência a nossa própria vida. O que significa que a mulher que teve um parto natural na água, a vida dela é uma maravilha. Não, gente, ela vai viver algum desafio. Se não for no parto, vai ser em outro momento. Vocês podem ter certeza. Sim. Entende? Não tem vida fácil. Tem a vida que a gente precisa viver. E aí, se eu estou olhando, não consegui parir de forma natural, eu tomei anestesia. A gente vê mulheres sofrendo por causa disso. Eu acabei de estar num fórum e descobri que nós estamos andando para trás, né? Que 60% dos partos no Brasil são cesárea, né? A gente tinha aí uma realidade de 30, voltamos para 60. Então, eu percebo que muitas mulheres têm muito medo ainda de viver esse processo, porque talvez esteja dentro, primeiro, que a gente não precisa entrar nessa área, mas nós precisamos educar ainda o sistema, mas um medo muito grande de atravessar essa porta, de abrir esse portal, como se não fosse para mim, o medo da dor. Então, o mais difícil vem depois. Nem é o ciclo gravídico puerperal, por incrível que pareça. Educar uma criança e, conforme ela cresce, você vai se ver nela com todos os seus defeitos, com todos os seus traumas, com todas as suas crenças limitantes,
pode ser muito enlouquecedor. Então, o desafio da maternidade, eu gosto muito de falar isso, é você descobrir se você realmente quer ser mãe. Porque ter um filho pode ser glamuroso, mas ser mãe não tem glamour nenhum. Não tem glamour nenhum. Desculpa se eu estou destruindo castelos, mas a gente precisa entrar nisso demais. sabendo. Precisa muito. Eu acho que isso dá um alívio, na verdade. Na hora que as mulheres escutam que não tem esse glamour. Porque não tem, gente. Tem dia que a gente quer jogar as crianças. Né? Porque, trancar no quarto. Tranca. Pelo amor de Deus. Joga a chave. Porque, sabe, nós somos pessoas normais. E é isso mesmo, eles trazem pra gente o que a gente precisa enfrentar. Não tem jeito, né? São os nossos desafios maiores, né? Essa relação muito maravilhosa de filme da Disney. Todo mundo me pergunta, Carol, como é que você dá conta de 4 filhos? Eu falo assim, eu não dou. Em algum lugar tá faltando alguma coisa, não tem jeito. Entendeu? Não tem como. Em algum aspecto tem um gap. Não tem como, né? Assim, nós queremos ser, né, onipotente, fala assim, eu consigo tudo, eu cuido de tudo, eu trabalho, né, faço tudo, trabalho perfeitamente, cuido da minha família perfeitamente, sou uma esposa perfeita. Não tem jeito. Em algum lugar tem um gap. Mas a gente vai, né, assim, aceitar e fala assim, não dou conta. Não dou conta. Não tem jeito, né? Porque senão a gente vai ficar também criando esse perfeccionismo da maternidade e vai aceitar, olha, não tem jeito de eu te levar hoje, não vai ter jeito de eu fazer isso por você hoje. Então, eles vão se organizando ali também. E vão amadurecendo também. Né? Exatamente, porque, olha, eu não estava com meus filhos no Dia das Crianças, pelo segundo ano consecutivo. Né? E aí é a gente atravessar as nossas escolhas e ter clareza. E eu falo isso muito para os meus filhos. Olha, eu sou uma mulher, eu tenho meu trabalho, eu gosto de trabalhar e eu preciso me alimentar das coisas que eu gosto de fazer. Né? E muito importante a gente ter essa clareza de que muitas mulheres caem um pouco assustadas nisso. E a gente vive um processo muito delicado. Porque desde 1970, 1960 e alguma coisa, quando vem o mito do amor materno, diz, não, a maternidade não é instintiva. Você precisa escolher e ela vai ser apreendida. Você vai tomar forma nessa maternidade. As mulheres, primeiro, descobrem que elas não nasceram só para parir. E aí elas começam a entender que elas podem parir um livro, um projeto, si mesma. E aí elas não têm o destino de ser mães. O que acontece que antes a gente tinha ajuda materna, que vinha lá, a tia do interior, ananã. Era um lugar mais da vila, hoje não. Depois da vida pós-moderna, a maternidade ficou exclusiva entre mulher e homem. Aí a gente está vendo o rolê que está, né, de a gente tentar trazer o parceiro, a companheira ou o companheiro para dentro desse cenário, e a gente percebe que as mulheres ficaram restritas sem muita rede de apoio. Tanto é que nós temos um burnout expressivo hoje. Né? Então, sim, nós precisamos nos estruturar, a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa saber o que isso causa, a gente precisa ter esse autoconhecimento, olhar para dentro de nós mesmos e trazer esse companheiro ou companheira para o cenário. Precisamos falar com todos, com a família toda, porque a maternidade não precisa ser solitária e ela não tem uma configuração só hoje. Né? Então, essas mulheres, quando elas engravidam, primeiro trimestre, fala como é que você está se sentindo, conta para a pessoa que está do seu lado, deixa as pessoas saberem, não tenha vergonha se você estiver triste, porque é assim mesmo. Então, naturalizar as emoções, desde o início, inclusive para a pessoa que está do lado, é muito importante. E se não estiver dando conta, tem que buscar ajuda, né? Eu falo o mais importante, eu falo assim, seja sincero com seus sentimentos e busque ajuda. É engraçado que as pessoas, né? Elas param, né? Quando elas têm aquela história de que engravidei, não posso fazer mais nada. E aí, se está fazendo algum tratamento anterior a isso, para de tomar o remédio, para de fazer terapia, para de não sei o quê, porque grávida não pode absolutamente nada. Eu falei assim, gente, eu falo muito com as minhas pacientes, olha só, a gente para de fazer um tratamento medicamentoso, alguma coisa, quando você está assim. E a gravidez não é esse momento. Definitivamente não é. Muito pelo contrário. É um momento de maiores desafios. É um momento que você vai ficar mais sobrecarregada. É um momento que você vai ter os maiores gatilhos mesmo para piora. Então, se você já estava em tratamento antes, continue. Não para.
porque agora não é o momento de parar de jeito nenhum. Porque existe um preconceito, né? Eu acho Demais. mesmo, do próprio paciente, das próprias mulheres, né? No caso, de assumir uma doença, às vezes, psiquiátrica. Né? De falar assim, eu preciso de ajuda, eu vou precisar de uma medicação, vou precisar de um tratamento intensivo com uma psicóloga, com um psiquiatra. Então, existe um preconceito. Com Você, não vou certeza. dar conta, eu estou dando conta. Você não tem jeito. Não Com precisa certeza. dessa conta. Né? Você vai precisar de uma ajuda profissional. Então, eu sempre falo muito até com os companheiros, né, que vão, os companheiros falam assim, fique atenta. Fique atenta a ela. Se a gente já percebe, né? Às vezes um choro fácil, às vezes na consulta, algumas coisas que vão abalando, fala assim, fique atento, qualquer coisa você vai me chamar. Vamos entrar em contato. E a gente entra em contato, né, com a equipe multidisciplinar, né? E a gente já, assim, olha, essa paciente está assim nesse dia, né? A última paciente que a gente teve, eu liguei, Dani, essa paciente Isso, não... e o tanto que ela se sentiu acolhida. Então, eu falei assim, Dani, não tem jeito, a gente precisa acolher ela, precisa ver você logo, tem que ser essa semana e tudo, porque você vai vendo que ela tá ali com a gente, explodindo de emoção ali, e nós somos esse radar, né? A gente conhece a paciente, a gente vê ela desde na gestação toda, a gente já conhece aquele olhar, aquela fala, e aí eu acho que é a nossa parte também saber dar essa atenção e falar assim, olha, você está precisando de ajuda. Exatamente. Às vezes elas não estão tão atentas. Né? Isso é tão maravilhoso, sabe? Esse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar. Eu até arrepio, gente. Vocês não estão vendo, mas eu estou arrepiada. Porque é sobre isso, sabe? É sobre esse cuidado genuíno. É só isso que a gente precisa. É um cuidado genuíno. Eu gostaria que todas as mulheres desse planeta pudessem ter acesso, né, a esse cuidado de tamanha qualidade, porque essa paciente específica, por exemplo, ela chega para mim depois do primeiro filho, já com a filha com 2 aninhos, e ela chega porque a menina estava com algumas questões, mas aí eu vou ver que ela estava extremamente deprimida. E isso desde o início, ela teve uma depressão pós-parto, né? A gente cuidou, tratou, ela ficou com muito medo de engravidar, engravida, e aí eu tenho cuidado de pensar que o segundo parto dela tem que ir muito bem. É quando ela chega até vocês e eu até brinquei, falei, nossa, me devolveram ela tão bem, que bom. E isso é maravilhoso, porque é um cuidado. Aí vai ficar com o medicamento? Vai passar pela segunda gestação, é medicada. Ninguém procura um cardiologista para parir. Por que a gente não procura um psiquiatra perinatal para cuidar da gente? Porque isso não é sobre emoção, é sobre disfunção bioquímica, é sobre o que essa disfunção hormonal, essa bagunça hormonal vai fazer com o teu cérebro. Então, não tem nada mais perigoso do que uma mulher que já é medicada há algum tempo porque teve questões prévias e vai parar um remédio no meio da gestação. Isso é muito perigoso. A gente tem muito... Isso não deveria ser feito. E, infelizmente, a gente sabe que tem muitos profissionais que, inclusive, tiram o remédio, o medicamento. Então, não é sobre emoção. Não é porque você é fraca emocionalmente, porque seus sentimentos são ruins, que você precisa do medicamento. É uma questão estrutural, neurobiológica, né? Então, esse cuidado que vocês têm, né, com as pacientes de vocês é importante demais. De manter a medicação, de mandar para o psicólogo, me ligar. Dani, essa paciente não está legal. E aí, chama ela antes. Né? E aí eu ia ver a paciente antes, tive cuidado de chamar a paciente antes. E ela falou, nossa, eu fiquei tão... E ela me relatou isso. Depois eu fiquei tão aliviada quando eu vi que você e a Carol estavam conversando. Porque ela estava com medo de ter depressão pós-parto de novo. E isso é só ficar atento, né? É só uma atenção. Eu acho que assim, a gente não vai olhar só ultrassom, né? Só exame de glicemia, a gente está ali conhecendo, né? Aquela mulher como um todo, casal, né? Assim, as relações com os filhos. Então, eu acho que a gente é um radar de atenção para os distúrbios psiquiátricos também na gravidez, né? No puerpério. A gente fica um pouco, né? Assim, não temos tantas consultas no pós-parto, mas a gente sempre fica mandando, né? Uma mensagem sempre, e aí, como é que tá? Como é que tá? Tô indo, né? Assim, tô bem, mas na hora que vê que já não está respondendo, você busca a família, né? E tudo, porque a gente tem que cuidar delas como um todo mesmo, né? Eu acho que... E o puerpério é muito desafiador para elas. E, às vezes, elas vão precisar da medicação no pós-parto, né? Sim. Por causa da privação de sono, né? E tudo. Então, a gente vai tentando guiar, né? A elas e a família
para o melhor tratamento. E só de vocês terem esse conhecimento já muda tudo, né? Porque, infelizmente, a gente vê que muitos profissionais da área da saúde não se interessam mesmo nas questões psíquicas do pós-parto, né? De entender o que é um baby blues mesmo, para depois de o que vira depressão perinatal, como avaliar essa mulher, né? Às vezes nem sabe que tem aí um teste, uma escala de Edimburgo que você pode aplicar e sabe que vai dar ali, né? Se a pessoa tem probabilidade de ter depressão ou não, porque 30% das depressões perinatais começam na gestação. 30%. O que significa que se a gente detectar isso durante a gestação, nós vamos ter um pós-parto muito mais ameno, né? Um pós-parto menos adoecido, porque já é difícil. Então, as pessoas colocam isso no senso comum. É ruim mesmo, puerpério. Então, deve estar só ruim mesmo, porque já se esperam... Olha só como é que é contraditório. As pessoas esperam que a gestação seja muito feliz e que o pós-parto seja muito ruim. E não precisa ser nem muito feliz, nem muito ruim, gente. A gente só precisa entrar num lugar mais ou menos natural. Que é assim, ó. É a montanha-russa. O que não é normal, Dani? É o trem fantasma. Essa coisa de estar ruim hoje, ruim amanhã, ruim depois da manhã, ruim nananã. Tem 1 semana, 3 semanas que eu não estou bem. Isso não está normal. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Depois de amanhã eu estou bem. Tem 2 dias que eu estou triste. Depois eu estou bem de novo. Hoje eu estou ansiosa. Amanhã eu estou triste. Isso é normal, porque é assim que é a vida. Todo dia do mesmo jeito, estou ruim, amanhã eu estou pior. Isso não é normal. Então, aí fica a dica para as pessoas entenderem o que está dentro do aceitável e o que sai um pouco do aceitável, né, dessa normalidade, para buscar ajuda. Nós estaremos sempre disponíveis, né, para poder indicar, para poder acolher até onde cabe, né, a nossa, eu acho, o nosso espectro aqui de mãe, de mulher, de esposa e de obstetra, mas para poder encaminhar também para os especialistas. Né? Eu acho que a gente está... Nossa, eu acho muito... importante esse cuidado dos primeiros dias, principalmente pela privação de sono, né? Que eu falo que nós obstetras, a gente vive às vezes um puerpério. Gente, é enlouquecedor. De ficar sem dormir. Eu acho que a privação de sono deixa a gente muito... Você sabia que é o que causa maior irritabilidade? Acredito. A privação do sono causa tanta irritabilidade que só a privação do sono pode causar um adoecimento psíquico. Sim. Acreditamos. E a gente fala muito isso, né? Com os parceiros, ela precisa dormir. Tirando que combina junto a entrada do blues com a descida do leite. Então, e quantas mulheres não se preparam para a amamentação? A maioria delas, né, na verdade. A maioria. Elas se preparam muito para o parto, né? Hoje em dia, elas estudam muito, elas querem muito. E, às vezes, esse parto vem com uma frustração. Eu não acho nem que a frustração seja só quando não dá certo a ideia, assim. Então, às vezes, a gente teve uma mulher que pariu na água, lá feliz, com os incensos, a luz apagada e etc., que era o que ela queria. Mas aquilo não foi tão legal quanto ela imaginava. Né? Porque, às vezes, também tem uma idealização da vivência, só que a vivência do parto não é fácil, né, Dani? Não é fácil, não é simples. Ele é um desafio muito grande. Então, às vezes, mesmo que dê certo, teoricamente, que foi realmente o desfecho que ela queria, que ela idealizou, mas não foi como ela quis. Exatamente. Ela não sentiu o que ela achou que ia sentir. Ela não se empoderou como ela achou que ela se empoderaria, talvez. E aí eu acho que isso já é uma primeira barreira que ela precisa transpor. E esse puerpério ele é muito difícil, porque a gente sabe que todas as doenças mentais, né, fazem parte do tratamento esse autocuidado, da boa alimentação, do bom sono, do descanso, da atividade física, que são coisas que no puerpério a gente não consegue fazer nada. Né? E aí piora mais ainda. A gente escuta muitas vezes muitas mulheres falando assim, não, eu vou esperar o meu bebê nascer, aí eu procuro tratamento, aí eu começo a tomar um remédio, porque aí eu não estou mais com o meu bebê na barriga, não tem mais problema. E aí é muito mais difícil, porque aí você já está numa descida da montanha-russa. Na hora que você está lá no puerpério, que piora tudo de vez, para você conseguir resgatar aquilo e realmente começar um tratamento e melhorar, é muito mais difícil, né? Então, é muito melhor que essa mulher já entenda e já procure esse auxílio antes, para que nesse puerpério as coisas
descambem de vez, né? Com certeza. O puerpério é o lugar da impotência. Como entrar, fazer qualquer coisa na impotência é quase uma coisa sobre-humana. Né? A gente está ali lidando com uma impotência. Por que impotência, Dani? A gente diz impotência porque é um lugar de que a gente pega o bebê e põe assim na frente da cara da mulher. Ela fica ali, muitas vezes, como se ela fosse coadjuvante mesmo. Ela entra num cenário... porque se o filho se vê nos olhos da mãe e o filho é uma produção psíquica dessa mulher, eu sou a responsabilidade dele. É através de mim que ele vê o mundo. É através de mim que ele sente o mundo. Ele só, até o 6º mês, eu gosto sempre de estender. No 6º mês, ele teoricamente entra, a mulher, ele entra ali ele começa a entender. Primeiro, ele só vai saber que ele saiu de dentro da barriga depois do 3º mês. Né? Depois, no 6º mês, do 6º ao 9º, ele começa a viver ali a angústia da separação. Com 1 aninho, eu gosto de estender um pouquinho, mas com 1 aninho, a gente sabe que ele já começa a entender que ele é um outro ser. Tá? Até ali, eu sou uma extensão do corpo materno. Se eu sou uma extensão do corpo materno, quem sou eu? Eu sou minha mãe. Então, intrinsecamente, psiquicamente, a mãe assume a identidade dessa criança até o 1º ano de vida. Por isso que a gente tem tanto costume de, no 1º ano de vida, dar os parabéns para a mulher também. Ah, deu certo seu filho, né? Porque é isso. Então, nesse 1º ano, a mulher já assume esse lugar de ser a existência dessa criança. E aí é como se ela ficasse mesmo invisível, até para ela. Principalmente para ela. Então, é muito fácil ela ter eventos de falta de desconexão. Ela vai começar a achar que ela não se interessa por mais nada. Porque todo o processo libidinoso dela, porque libido não é só sexual, gente, o filho vira o objeto libidinoso. Ela pega todos os investimentos da vida dela e traz para o filho. Então, só existe o filho naquele momento. E ela vive, então, através disso. Por isso que é tão importante ela ter uma equipe, né, transdisciplinar e fazer, e às vezes nem precisa, gente, adoecer, nem nada, nem estar medicada para procurar ajuda, porque eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo. Eu preciso eu preciso que alguém olhe para mim. Eu preciso dividir as coisas, né? Eu preciso colocar para fora mesmo. Então, a gente precisa ter noção disso, até para poder estar ali presente para essa criança. E para depois, né? Tudo que vai acontecer. A gente é o porto seguro, então a gente tem que estar firme, né? Tem que firmar os 2 pés ali no chão para poder cuidar, né, desse filho. Eu acho isso, assim, cuida de você primeiro para poder cuidar do seu filho. Então, mas esse 1º ano ele é muito desafiador mesmo. Eu falo com as pacientes que voltam, né, às vezes para alguma consulta pós-parto, você está fazendo alguma atividade física, está fazendo alguma coisa? Não. Então tá bom, porque 1º ano, minha filha, eu perdoo qualquer coisa. Exatamente. Não tem jeito. Às vezes eu falo que você fica quase algemado, né, com o seu filho. Você não consegue sair muito. Você está amamentando, assim, é isso mesmo, uma extensão do corpo do seu filho. Então, eu falo, mas também você está levando ele para natação e você não está indo, né? Assim, acaba que vai fazendo tudo também para o filho, está fazendo, né, levando ele a todas as atividades, a tudo, e a mãe não está fazendo. Então, fique atenta. Faça para você também. Não tem problema ele ficar 1 hora sem você, né? Sim. Dependendo da idade, né? Desse filho, eu falo assim, não tem problema. Você vai ser um exemplo, né? Senão você vai entregando, tá 3 anos já de idade e a mãe não faz nada. Né? Não só leva ele na escola, porque eu tenho que levar ele na natação, porque ele tem muito evento, ele tem muita coisa, e a mãe mesmo não está fazendo nada. A gente é um exemplo. É muito importante que a gente... Na verdade, eu acho que não só nessa relação da mãe e do filho, assim, nossa relação com qualquer outra pessoa, né, gente? A gente só consegue ser boa para o outro quando a gente está bem com a gente, né? Não adianta. Então, é importante que a gente se cuide mesmo, a gente se cuide da nossa aparência, cuide do nosso sono, cuide dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas coisas, porque quando a gente está efetivamente feliz com a gente, aí sim a gente consegue ser uma boa mãe, consegue ser uma boa esposa, consegue ser uma boa amiga, consegue ser uma boa médica, né? A gente precisa aprender a dar esses limites, eu acho, para tudo.
né? Porque a gente acaba se envolvendo de cabeça em todas as questões. Então, assim, eu vou ser mãe, então eu vou ser a mãe perfeita. Mas o que é a mãe perfeita, será? Que né? existe? Não é? Será que adianta a gente seguir um modelo, né? Vou ter o casamento perfeito. Qual que é? Sabe? Que tipo de relação que é a perfeita, não é? Então, a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, principalmente a partir de nós. A gente não consegue dar nada de bom se a gente não está bem, não é? Exatamente. E, ó, é complexo, assim, dizer, né? Mas a mulher é o sol, né? Nós somos o sol mesmo. E só que, se puder ficar uma coisa só registrada na sua cabeça desse podcast, o que eu mais gostaria é que você não se sentisse culpada, né? Não se sentisse culpada nem no início, nem no final. Para vocês, o caminho todo sem culpa, entendendo que os seus desafios são seus e ele também faz parte da sua cura, faz parte da sua potência, faz parte do seu aprendizado e é o que a tua família precisa. Então, e esse cuidado que a gente está dizendo, se você não consegue ir, cuidar de você, né, em termos de praticar uma atividade física, você pode começar a não se julgar, porque isso já vai te ajudar. Você pode sair da autocrítica. Isso vai te ajudar pra caramba também. Entendendo que você está ali disponível para o seu filho, para sua família. E isso é o máximo que uma pessoa pode fazer, né? Isso é muito. Eu entregar a minha fonte de vida, a minha energia, eu inteira, para trazer outro ser à vida, para me dedicar a esse ser. Gente, isso já é muito grande, já é gigantesco. Então, vá sem culpa. E eu queria também tirar um pouco o estigma de que é só ruim, porque não é. Sim. Vocês sabiam que a gente pode até ter uma disfunção bioquímica, a gente pode até ter uma questão de vulnerabilidade psíquica, mas a mulher fica extremamente potente do ponto de vista neurobiológico? O nosso tato aumenta. Todos os nossos instintos primários, tato, paladar, audição, olfato, visão, tudo isso aumenta. A gente desenvolve uma empatia cognitiva muito maior que qualquer outro ser. A gente faz uma melhor gestão de tempo, a gente começa a ter muito mais proatividade, produtividade. Já é provado que uma funcionária, quando volta da licença maternidade, se ela pode encontrar um ambiente agradável, acolhedor, ela é 4 vezes mais funcional do que antes e produtiva, porque ela aumenta a capacidade cognitiva dela depois, porque não é só sobre esse cognitivo básico, mas é sobre uma inteligência extrasensorial que só uma mulher materna adquire. Então, gente, maternidade também é potência. Sim. Maternidade é quebrar portas, paredes, é se posicionar, é virar leoa mesmo. Então, por quê? Porque a gente vai no fundo da vulnerabilidade, da fragilidade, e assim a gente aprende mais sobre nós. Ninguém fica... eu só aprendo sentado na poltrona de princesa. Não, a gente aprende no rolê da vida mesmo. A gente aprende ali no processo. E a maternidade, ela causa isso de dentro para fora. Não é nem só porque eu quero, não. É porque ali, neurobiologicamente, eu vou ser virada do avesso. E aí a minha potência fica gigantesca. Então, nós somos impressionantes, imprescindíveis e necessárias, né? Então, só por isso, a gente já merece aplausos. Eu também acho. Também acho. Eu falo, nossa, tem dias que eu saio do consultório e falo assim, cada mulher que entrou aqui, nossa, eu sinto tanto orgulho delas, assim, de estar trabalhando. Estão fazendo, né, assim, gestando e fazendo atividade física, assim, e lidando, na verdade, com isso tudo. Às vezes nem estão fazendo isso tudo, mas só de estar gestando e trabalhando e fazendo as outras atividades e traz ali os exames e vem na consulta. Eu falo assim, só de tentando, ela vem com fone, trabalhando, peraí que eu estou terminando a reunião, já estou entrando na consulta, eu falo assim, meu Deus, ela é muito potente. Elas são demais mesmo. E a gente ainda dá conta de organizar a vida, Exato. sabe? E a gente sabe onde que está cada coisa, mesmo no meio da bagunça. Então, vamos relaxar, gente. Estou aqui com outro
Né? Tem outra mulher maravilhosa ali sentada que vocês não estão vendo. Mas estou aqui, somos 4 mulheres maravilhosas nesse estúdio. E eu percebo o seguinte, cada um na sua história de vida, né? Cada um no seu processo. Mas o mais legal é, primeiro, empoderar cada uma delas, cada uma de nós, para a gente ser o que a gente veio ser no mundo. Eu não vou ser você, Carol, nem você, Marina, assim como vocês não serão eu, nem a Cris sentada ali. Mas eu acho que se a gente deixa esse espaço, né, para a gente poder ser quem nós somos, a gente vai se completando. Então, as mulheres que procuram vocês, elas procuram vocês porque elas sabem o que elas vão encontrar ali. E vocês sabem que elas vão ser diferentes da próxima paciente da anterior. E isso é poder tomar esse individual. Então, não existe o sucesso e o fracasso de cada história. Eu queria tanto derrubar isso mesmo, porque a gente fica achando que sucesso é quando a gente atinge aquilo. O sucesso é quando a gente conquista aquilo. Sucesso não é sobre vencer e conquistar. Sucesso é sobre crescer e evoluir. E só cresce e evolui quem vive experiências. Todos nós. Né? Isso mesmo. Que a gente tem essa oportunidade, né? De viver, de conhecer tantos profissionais, de escutar, né, Marina? Tantos profissionais. E se empoderar, se ajudar, né, gente? Dar valor para os sentimentos dos outros, dar valor para as dificuldades que as pessoas estão tendo, sentindo. Eu acho que ser esse lugar de escuta também para essas mulheres, né? Para que elas possam falar, para que elas possam desabafar, para que elas possam falar sobre as suas dificuldades, contar para elas assim, olha, eu já passei por isso, eu sei como é que é, tá tranquilo, assim, tô do seu lado, sabe? Tô aqui para te escutar, do que você precisar. É tão importante que a gente não julgue umas às outras, né? Que a gente entenda que essas dificuldades, elas são de todos nós temos os nossos processos, os nossos medos. E, às vezes, só da gente dar um abraço, da gente ficar do lado, segurar a mão, isso já é bom demais, né? Gente, vocês são canal de fala. Não tem nada mais valioso no mundo, não. A gente precisa só ser canal de fala mesmo, de oportunizar a fala. Né? O fato de vocês estarem ali escutando, né? Quando você me liga e fala... A minha paciente fala assim, Dani, a Carol foi minha psicóloga essa semana. É isso, sabe? É poder, é querer enxergar a mulher para além do visível. É poder atravessar esse lugar do invisível e conceber que ali tem uma pessoa dotada de emoções, dotada de sensações, e que a própria experiência dela é que vai fazer com que isso vá se ajustando. Então, é não esperar nada, mas receber tudo de cada pessoa, né? E isso é só através da fala mesmo, é só através dessa abertura de expansão, né? De deixar a pessoa se expandir ali dizer dela mesma eu só falo quando eu sinto que tem alguém ouvindo. Que se não tiver ninguém ali para ouvir, eu não falo. E se eu sentir que tem um ambiente inóspito, eu não falo, não. Sim. Né? E aí, quando a gente engole, a gente engasga, não digere, não põe para fora e aquilo vai adoecer. São as má-águas, má água parada, má-águas. Quando a gente vai se lotando de mágoas, dessas águas paradas, a gente transborda doença, a gente transborda... depressão, a gente transborda um tanto de coisas. Porque então não é ruim, Dani, quando eu transbordo? Não, porque tem que sair. Sim. Se não sai pela via normal, vai sair por outras vias, por todos os poros, né? Por todos os aspectos da minha existência. Isso é adoecedor. O que a gente acha muitas vezes, porque a gente silencia, que o outro não pode saber que eu sofro, porque essa sociedade não permite a dor, né? Sim. E a dor é o que transforma, é transformador. A gente só transforma através da dor, porque nós somos humanos. Né? E essa humanidade está tão específica, né, na maternidade, porque olha só, gente, quando eu pari, eu descobri que eu era meio humana bicho.
Porque quando eu pus meus filhos para fora, literalmente, que eu pari 2 meninos, eu entendi, falei, gente, é atravessar o limiar da humanidade. Isso. E aí entrar em todas as frentes de vulnerabilidade para entender que eu posso ficar de 4 e colocar o menino para fora. Eu posso me sentir tão carne agora e entender que o meu psiquismo acompanha essa estrutura física, que é carne e osso. Então, eu vou passar pelos sofrimentos e pelas dores, mas vai ter alguém para me ouvir. Porque se eu tiver alguém para me ouvir, eu vou falar. Então, vocês podem ter certeza que todas as vezes que aparecer alguém e vocês estiverem ali prontas para ouvir, a pessoa vai falar. A gente está aí para acolher e aprender demais com elas também. Com certeza, né? evoluir Nossa, junto. a gente evolui, a gente vai se tornando mulheres, né? Cada vez melhores, eu acho, né? Mais de interessantes. Não é? Mulheres, porque a gente vai se curando, né? Porque a gente vai aprendendo com elas. Né? Tinha um tempo que eu não vi vocês pessoalmente, né? E a gente falou aqui de 10 anos já. Quanto que a gente aprendeu, gente, nessa última década? A gente estava falando isso no off, né? Antes de começar o podcast. Nossa, a gente vai evoluindo demais, crescendo muito. E enquanto eu curo eu mesma através de ver, por exemplo, muitas questões minhas na minha filha, né? E aí eu falar, se eu não aceitava isso em mim, agora eu vou ter que aceitar, porque eu estou vendo nela. Se eu não aceito nela, eu não curo nem nela nem em mim. Então, a arte da maternidade, ela só propaga, ela só aumenta, né? E começa na gestação. Na gestação. A gente não tem, como diz, né? Nunca mais vai dormir igual, né? Assim, você vai estar sempre pensando no seu filho, sempre tendo algum pensamento, por maiores que eles sejam, né? A gente sabe as nossas avós ficam preocupadas com os nossos pais, né? Em algumas nas questões. Então, assim, a maternidade esse puerpério é eterno mesmo. Mas essa cura é boa mesmo, né? A gente conseguir enxergar essas coisas neles e a gente falar assim, nossa, eu já passei por isso e eu vou tentar fazer diferente, Isso é muito bom, né? E permitir também, para que as coisas não sejam exatamente como a gente gostaria. Sim. Porque elas não serão. Não, jamais. Então, não tem vida específica, especial, tem vida. Então, não é sobre o que a vida faz com a gente, é o que a gente faz com o que a vida faz com a gente, né? Essa frase, eu gosto muito dela. Porque é real, é como eu recebo. Muito bom. Muito escutar. Bom, né? Que delícia! A gente está sempre aí à disposição, né, para a gente poder dividir, né, pacientes, dividir casos, dividir a nossa vida um pouco, né, certamente, com você. E eu acho que isso vai ser muito enriquecedor para os pacientes, né, para todos os ouvintes, não só pacientes, para as famílias, né, que escutam essas mulheres, né, que escutem isso aqui e que saibam cuidar dessas mulheres, né, com mais carinho, com mais uma audição melhor, né, para poder escutar tudo que elas têm para falar. Exatamente. Né? O melhor investimento, né, que a gente faz é o investimento na nossa saúde mental, né, assim. Se a melhor coisa que a gente pode fazer, se a gente tem que escolher, escolha isso, porque certamente o resto vai melhorar. O resto vai melhorar verdade, sempre. Né? É verdade. E então vou aproveitar, a gente está fechando, é isso? Então vou aproveitar e dizer, né, olhando para você, que se você está aí escutando com a sua família, você tem que lembrar que a gente está falando aqui especificamente para a mulher, mas todos têm um papel fundamental nessa história. Nós um filho não se faz sozinho, uma família não se faz sozinha. A mulher precisa mesmo de uma vila para conseguir ter uma estrutura familiar adequada para a criação desse filho. Porque essa história de quem pariu, Mateus que cuide, é isso, mas é pesado demais. Então, nós precisamos entender que ela vai precisar de uma rede de apoio, vai precisar desse companheiro ou companheira presente, ela vai precisar que o trabalho seja rede de apoio, ela vai precisar que as pessoas entendam que não existe esse glamour, então seja para ela o que ela precisa, né? Entenda que vai viver essa vulnerabilidade, essa fragilidade, que ela vai precisar de você para mantê-la em pé, muitas vezes, alimentada, a casa limpa, né? E principalmente que ela tem o direito de estar chorosa, ela tem o direito de se sentir
sem energia muitas vezes, e que muitas vezes essa mulher não vai saber. A mulher gestante e puérpera, ela não tem condição de se autoavaliar. Quem avalia essa mulher muitas vezes é a obstetra, na consulta de retorno, mas depois ela sai, ela não volta, né? E aí quem fica é a família. E a família precisa ver que ela não está bem, porque ela não, vou repetir, ela não tem condição de se autoavaliar. Então fiquem de olho. Se vocês perceberem que essa mulher está adoecida, seja para ela a porta de ajuda, né? Não se cale diante de uma mulher necessitada de ajuda. E é isso. Ah, maravilhosa. Dá pra gente falar muito mais, né? Depois a gente marca outro para falar de outros assuntos aí que vão incluir aí a maternidade, incluir a feminilidade, né? A gente tem muito assunto aí pra gente se tratar. Pode chamar, que é um prazer estar aqui com vocês, porque eu admiro vocês profundamente, sei do trabalho de vocês, sei da dedicação de vocês e sei que as mulheres que estiverem, as famílias, né, que estiverem com vocês terão um atendimento de ponta, de qualidade, e que nada vai passar, nem a saúde mental, viu, gente? Amém. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada demais a sua presença aqui. Pra gente é um prazer, né? E um privilégio ter você aqui conosco. E para mim também. Que todo mundo aproveite muito, né? Com certeza. Mais um podcast aí do Sem Neura. E a gente está aí toda semana com assuntos trazidos por vocês. Podem mandar aí nos comentários, podem seguir a gente nas nossas redes sociais. Sim. Ativem aí as notificações. Lembra que a gente está no YouTube, estamos também no Spotify. Vocês conseguem nos seguir, ativar essas notificações para receber muitas notícias sobre as nossos temas, nossa nova temporada, né? Está recheada aí de coisa. Gostosa. E não se esqueçam que sempre tem um QR Code aqui na tela, se vocês quiserem. Pode colocar o telefone de vocês, que vocês vão direitinho lá para a nossa equipe. E vocês podem mandar sempre mensagens, a gente vai tentar sempre fazer tudo que for mais bacana e melhor para vocês, né? Isso mesmo. E Até semana que vem. Até semana que vem. Com mais assuntos para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.